falar com Alexandre Firmanian, especialista em relações internacionais, doutor pela Universidade de Lisboa, Portugal, se conectando ao vivo aqui com a gente no Poder Expresso. Alexandre, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Jesus. Bom te ver novamente. Bom te ver também, Alexandre. Satisfação enorme. Obrigado pela participação aqui no Poder Expresso. Olha só, o Cláudio Gonçalves, ele trouxe a seguinte visão. No pano de fundo está o poder bélico. Eu tenho e não vou usar. A gente fica até imaginando aquela mesa de negociação, senta um negociador do lado de cá, outro negociador do lado de cá, ele armado aqui, com os capangas atrás, mostrando aquela força, ó, tá aqui, se precisar a gente usa, né? Mas vamos manter aqui a diplomacia e vamos negociar aqui como dois gentlemen, né? Você comunga, compartilha dessa visão, é essa postura que Donald Trump está tentando mostrar para o mundo, e a gente pode colocar isso como um comportamento também de outros líderes aí nessa grande mesa global? Pronto. Jesus, partindo do princípio de que a economia, o comércio interno, a economia norte-americana ou a economia de qualquer país, ela hoje é um soft skill, ela hoje ela tem importância no âmbito internacional. Os conflitos internacionais, normalmente eles iniciam-se através das relações. Nós temos aí a Segunda Guerra Mundial, que realmente ali tivemos a Guerra Fria, que ali media a força de quem era mais forte, quem tinha mais usinas, bombas atômicas, enfim. Ali era um cenário bem diferente, nós não tínhamos essa mobilidade de mercadorias que se tem hoje. Hoje o comércio internacional ele é muito mais ativo, ele tem transferências, e o mercado financeiro está muito rápido, então as trocas de acordos bilaterais ocorrem assim constantemente. Então nós temos um cenário de guerra fria no século passado muito diferente da atual conjuntura. Eu creio que a América perdeu muita força na sua indústria local, mediante também por ter o dólar como uma reserva de moeda internacional. Isso torna o produto americano muito mais caro, né? A gente sabe que quando você tem uma moeda, que é a sua moeda da economia interna, que tem impacto no comércio internacional, e essa moeda, ela é a moeda de reserva internacional, é uma moeda muito cara, Jesus. Então, o que ocorre? Você tem uma desindustrialização da economia norte-americana frente a uma economia pulsante chinesa, que invadiu praticamente a comunidade europeia, a América do Sul e também a economia norte-americana. Então a gente tem esse cabo de força. Por um lado, a economia norte-americana querendo industrializar-se novamente, e o tempo do tarifaço também tem relação direta com a indústria norte-americana, Jesus. A China ameaça os Estados Unidos, ponto de vista estratégico. Como você avalia a reação de Donald Trump? Eu creio que isso aí é uma relação mais de medida de forças, né? Cada um medindo a sua força perante o seu poder econômico. Eu vejo que o mercado financeiro ele tem um piso, né? Nós temos esse tarifaço que, na realidade, tende a ser aplicado agora. Ainda não sabemos o piso dos mercados de capitais. E é muito cedo, Jesus, para falarmos em guerra, tá certo? Eu creio que em mais ou menos um mês, nós teremos aí acordos bilaterais, e eu não vejo por parte dos Estados Unidos reduzir as suas tarifas em relação à China. Não vejo isso porque a tarifa, ela tem outro preceito, gente. Ela tem o preceito de financiar a redução dos impostos nas indústrias nos Estados Unidos. Então é irreversível esse posicionamento do Trump. O que ele pode fazer caso a caso, reduzido de acordo com a contrapartida do outro país. Nós tivemos em Israel, que agora o primeiro-ministro está nos Estados Unidos, negociando também, um país que tem um acordo bélico fortíssimo com os Estados Unidos. A própria América incidiu 17% de impostos sobre os produtos israelitas. Então, realmente é imparcial. Trump está preocupado com a economia norte-americana, Jesus. Donald Trump anunciou o tarifaço semana passada para diversos países. A China, na sexta-feira, retaliou ou respondeu, ou seja lá qual termo que cada um vai preferir aqui.
E agora a tréplica de Donald Trump. Se a China não recuar, nós vamos aplicar uma nova tarifa em cima, aquele jogo de pôquer, dobrando a aposta. Você acha que essa ameaça de Donald Trump, se China não recuar, ela vai ser concretizada, vai se efetivar? Isso tende a escalar? Bem, para quem conhece a economia norte-americana, realmente houve uma invasão, né, um crescimento de produtos e de empresas norte-americanas que estão estabelecidas na China hoje. A própria Apple, grande parte da sua cadeia produtiva está lá. Eu não vejo, mais uma vez, Trump, Jesus, o Trump recuando com a China, né? Realmente porque a China é o grande adversário no âmbito de produção, de indústria, né? Realmente é uma briga de dois gigantes, tá certo? E como nós conhecemos o perfil do Trump, hoje ele está muito protecionista, eu não creio por parte dele recuar em relação a essa guerra de tarifas entre os dois países. Também eu não vejo de médio a curto prazo isso se ampliar para uma guerra internacional, questão bélica. Alexandre, a gente pega o celular aqui, ele está escrito atrás, desenvolvido nos Estados Unidos e fabricado na China. Computador e quase tudo de eletrônico que a gente for ver por aí, maioria esmagadora dos produtos, pelo menos que estão com a gente aqui nas nossas mãos no Brasil, é essa a realidade. Imagina os atuais detentores da Apple hoje, como eles devem estar reagindo a essa postura de Donald Trump. Porque o produto o americano ele criou a indústria, fez o desenho e está lá fabricando na China por algum motivo. No mínimo porque é mais barato, porque tem condições mais favoráveis. O chinês fabricar para ele do que o americano ali em território norte-americano ou em outro país. Muitas vezes esse telefone ele vai sair lá made in China e volta para os Estados Unidos, né? Sai como projeto e volta como produto acabado. Como o dono dessa empresa está reagindo a essas medidas de Donald Trump? Não, realmente o Donald Trump ele não visa prejudicar as empresas norte-americanas, mas é necessário, até por uma questão de proteção da indústria norte-americana, o aumento das tarifas. Né? Eu creio que ele vai criar algum pacote de incentivos de transferência dessas indústrias que hoje estão alocadas fora dos Estados Unidos, mediante uma mão de obra mais barata, em prol de retornarem para o território norte-americano. Eu vejo dessa forma. Tá? Realmente, assim, a economia norte-americana, os carros norte-americanos perderam muita força, viu, Jesus? E a Apple é uma empresa norte-americana. Então, não creio que, no primeiro momento, os impactos são negativos, as ações da Apple despencaram no mercado. O mercado de capitais no mundo todo está numa retração, assim, realmente de catastrófica, mas a gente entende que no médio prazo chegaremos a um piso e esses índices tendem a retornar após esse primeiro impacto dessas tarifas aos patamares anteriores. Eu não vejo como o fim do processo, mas realmente a visão do Trump é que essas empresas que estão alocadas, norte-americanas que estão alocadas no exterior, retornem para o seu país, né? Então você não tem uma visão tão apocalíptica, catastrófica, você acredita que isso é a reação do mercado, que sempre trabalha com a futurologia e a tendência é se estabilizar, ainda que haja tarifas recíprocas e etc. Que todo esse clima comercial se mantenha, mas depois ele vai se estabilizar. Não é uma ruptura comercial global que pode trazer aquela recessão e o colapso de todo o sistema financeiro, econômico, mundial, com inflação generalizada, etc. Isso daí é podemos chamar de marolinha, não sei, ou até uma certa turbulência, mas é algo passageiro. É isso que você está dizendo? Bem, afirmar, Jesus, a gente não tem, assim, a autoridade, né, nem a capacidade técnica, senão nós seríamos advisors do mercado de capitais e realmente seríamos reconhecidos no mundo. Mas eu vejo que realmente as bolsas reagiram negativamente, mas numa perspectiva de médio e longo prazo, isso tende a voltar ao equilíbrio. Né? Agora, entender até quando essas incertezas dessas tarifas continuarão. Enquanto tivermos incertezas, nós teremos assim reduções dos valores dos ativos do mercado financeiro. Tá, gente? Mais uma vez, em prol
da defesa e da proteção da indústria norte-americana. A indústria norte-americana, gente, sofreu bastante com a prática de dumping da China. A China, você sabe que ela tem essa cultura de praticar preços que realmente, assim, no mundo ocidental nós não temos, devido aos custos de produção, competirmos com isso. Numa economia democrática como a norte-americana, que possui uma mão de obra, não vou dizer cara, mas justa, né? Então, realmente, a gente tem que se preocupar não só com a questão da economia norte-americana, mas também de uma economia saudável, onde a mão de obra seja bem remunerada, né? Isso nós não podemos falar em relação à mão de obra chinesa. Mão de obra chinesa, a postura da China, das indústrias chinesas e o preço realmente tentadores com que chegam os produtos chineses aqui no Brasil, por exemplo. Tudo aqui eletrônico é chinês. Você acredita que a China pratica, de certa forma, não como uma nação, não como um país ou como um projeto de Estado, quem sabe até sim, mas eu quero a sua opinião, mas a gente pode colocar isso na conta das indústrias chinesas, mas há então uma concorrência desleal em relação ao restante do mundo. Ô Jesus, sempre ocorreu isso, certo? O modelo de Estado chinês, ele tem como sistema de governo absolutista, né, autoritarista, e uma economia capitalista. É bem complexo nós analisarmos o modelo chinês, né, de comércio em relação à economia norte-americana, que possui a democracia como pilar, não é verdade? E a política do livre comércio. Realmente, assim, Trump ele vai de contra o princípio do livre comércio. Isso é uma contradição em prol de reestruturar a economia norte-americana. Eu vejo a China, assim, um país que tem uma economia, segunda maior economia do mundo, e eles têm esse poder na mão, né? Esse poder de ditar preços, e preços realmente que são extremamente, não digo nem competitivos, são desleais em relação à nossa indústria brasileira também, né? A gente tem que entender os direitos trabalhistas que não só o Brasil tem, mas a hora de trabalho norte-americana, em prol da economia chinesa. Eu nunca tive a oportunidade de ir para a China, mas eu tenho amigos meus que foram, profissionais, e realmente, assim, a mão de obra lá de um tempo, talvez tenha, eles já estão criando sindicatos, gente. A mão de obra lá tem um custo muito baixo, né? Então, realmente, isso vai de contra os direitos humanos também, gente. Aqui nós não estamos falando só de indústria local, não. A economia norte-americana preza pelos direitos humanos, livre comércio, hora de trabalho justa. Então, isso é o mais importante que eu vejo. Para realmente a gente vamos rezar e orar para que realmente essa guerra de tarifas elas finalizem prejudicados de um certo lado pelas inflações, né? Pelas inflações de todos os países. O impacto nos preços já realmente já estão perto de se tornarem evidentes, né? Não só no Brasil, na Europa, está todo mundo no mesmo barco, viu, Jesus? Alexandre, seus amigos conseguiram ver os chineses trabalhando, conseguiram entrar lá na planta Fabril ou não tiveram acesso? Porque dizem que é uma caixa blindada, é difícil até você ter acesso, mesmo quando eles promovem algumas visitações em determinados nichos. Você trabalha com eletroeletrônico, você tem um canal no YouTube, você é convidado por uma determinada fábrica chinesa para ir lá e visitar, você vai até um certo ponto. Dali para trás você já não sabe o que acontece. Então você não vê de fato o chinês trabalhando para saber como é lá na ponta as condições de trabalho, pelo que você trouxe aqui para gente. Sim, e Jesus, a China, salvo engano, tem em torno de mais de 1 bilhão de habitantes, dos quais os que são estão na economia real, né, que são contabilizados, não chega a 30% dessa população. Então, perceber esse outro percentual de 70% da população chinesa, qual é o índice de desenvolvimento humano dessas pessoas. Então, para mim, na minha opinião, como especialista na área de relações internacionais, o IDH é muito importante no que se avalia esse posicionamento de tarifa, de preços, né? A OMC é realmente os organismos internacionais, eles estão muito aquém, né? Eu já estive presente na OMC em visita técnica, e realmente os organismos não têm tido a força institucional para mediar esses conflitos, né? Então, realmente, a gente vê um cenário que são duas grandes economias e ali a corda vai para o lado de quem tiver mais força, viu, Jesus? Realmente, nós estamos no meio de uma batalha de
uma batalha comercial. Podemos dizer que estamos numa guerra comercial, tá? É briga de cachorro grande, né, Alexandre? E realmente, assim, o que eu posso te falar aqui no Brasil, talvez surjam algumas oportunidades, por mais que parte dos nossos insumos e matéria-prima não sejam importados, né? Então, a retaliação, quando você tem um aumento de tarifas, isso você vai gerar um impacto em toda a cadeia mundial. Até porque as economias elas são interligadas. Gente. O relógio, o pulseiro é fabricado na China, o ponteiro é fabricado no Brasil, a caixa é fabricada nos Estados Unidos. Realmente é bem complexo avaliar o impacto na inflação e nas inflações dos países, principalmente o nosso país, que não é um país desenvolvido, né? Muito sensível a qualquer ruído internacional. Alexandre Fermanian, especialista em relações internacionais, doutor pela Universidade de Lisboa, Portugal. Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no Poder Expresso, Alexandre. Até a próxima, uma ótima semana para você. Obrigado, Jesus. Até mais.